Olá, pessoal. Hoje é sábado, 23 de agosto de 2025, e nosso novo amigo Tony Aguilar, tenente-coronel, ex-Boina Verde dos Ethwains, que esteve em Gaza, bem-vindo ao nosso programa. Vas, et step, bravo me receptor. Deixe-me começar, Tony. Muitos de nós já ouvimos falar de você por causa do que você viveu em Gaza. A maioria de nós realmente não sabe o que está acontecendo lá. Temos algumas informações de vídeos e fotos que vêm de Gaza, mas não sabemos o que realmente está acontecendo lá. O que mais te chocou quando você chegou lá? Houve dois aspectos da minha experiência em Gaza que realmente me marcaram e que eu consideraria chocantes. Primeiro, no primeiro dia em que entrei em Gaza, em 24 de maio, ver o nível de destruição, o nível de pura aniquilação. Tudo havia sido arrasado e destruído, sem sinais de vida. Era além do que se vê numa guerra. Isso era aniquilação. E isso foi chocante, porque estive em muitos lugares do mundo lutando em guerras e estive em combate em algumas batalhas bastante intensas, pelo Iraque, Bagdá, Mossul, cidade de Sadr, Fallujah, Taji, província de Anbar, alguns dos combates mais difíceis e destrutivos durante a guerra. Por todo o Afeganistão, província de Helmand, Cabul, Kandahar, e depois na Síria, em Deir ez-Zor, em Raqqa, vendo a destruição e a luta contra o ISIS. Nada do que experimentei ou testemunhei se compara ou sequer chega perto ao nível de destruição e a aniquilação absoluta que está acontecendo, que aconteceu e continua acontecendo em Gaza. É perturbador e chocante. O outro aspecto é o que a Fundação Humanitária de Gaza está fazendo e do que ela faz parte em termos da operação planejada e deliberada para deslocar a população de Gaza para o sul. Neste momento, pelo que vi e pelo que sabia ser verdade, os fatos no terreno são que o plano para os pontos de distribuição seguros no sul sempre foi destinado, planejado desde o início, para serem áreas de trânsito humanitário para que toda a população de Gaza fosse deslocada para o sul, para abrigá-los nessa cidade de tendas incrivelmente grande e vasta, por assim dizer. Então você já viu fotos e viu nas notícias as grandes tendas brancas em Gaza, onde os palestinos deslocados nas Redposts Krankstashrovers Vames, nestes campos todos internamente. Isso fica no centro de Gaza. É o campo Nasser, o campo Khan Yunis, o campo Mawasi, o campo Rafah. Nos restos do que antes foi o campo Rafah, no extremo sul, ele já não existe mais. Mas onde ficava o campo Rafah é onde foi construído o ponto de distribuição segura 1. Então, as FDI empurraram todos os palestinos que estavam lá para o norte, para o corredor central, para o campo Mawasi e o campo Khan Yunis, espalharam-nos pelos campos existentes e depois colocaram o ponto de distribuição segura 1 na área onde era o campo Rafah. Então essa área já foi um campo de deslocados. Agora será novamente. E a intenção é deslocar todos os palestinos do norte de Gaza, Jabalia, cidade de Gaza, do centro de Gaza, de Beit Hanun até Rafah, até Khan Yunis e Mawasi, descendo até o sul de Rafah, perto da fronteira com o Egito. Isso está acontecendo agora. O que vi enquanto estava lá, o fato de que isso já estava planejado e que essa era a intenção daqui para frente, foi chocante para mim. Fiquei sem palavras para entender como os Estados Unidos estão envolvidos nisso e como o mundo está apenas assistindo enquanto isso acontece. Porque agora, com o início da Operação Carruagens de Gideon 2, que é a ofensiva em Gaza City, há 48 horas, as forças terrestres de defesa de Israel cruzaram o corredor de Netzarim em direção a Gaza City para começar a limpeza. Você pode ver isso nas notícias todos os dias. Os palestinos estão sendo deslocados para o sul, do centro para o sul, do sul para o centro e do centro para o sul.
onde eventualmente todos os palestinos serão deslocados para o sul nessa área de trânsito de assistência humanitária. E o que o mundo em breve verá é qual é a solução final. Eu temo por esse dia porque há discussões sobre mover todos os palestinos de Gaza para outro local. Isso não é apropriado. Isso não é aceitável. Ou então o quê? Eles vão ser deixados para morrer de fome? Todos vão ser mortos. O que vai acontecer? E é isso que mais temo, porque a cada passo até agora, a invasão, a ocupação, a retirada do sul para o centro, agora para o norte. Tudo o que Israel disse que faria, foi feito. Então, o próximo passo disso, a solução final, eu temo, e temo pelo mundo, e pelo que vamos testemunhar, se não agirmos agora. Tony, quando se trata dessa situação e da questão de ajudar os gazenses, qual é? Porque a narrativa oficial por parte dos israelenses, de alguma forma, tenta convencer a opinião pública ao redor do mundo de que não há fome acontecendo em Gaza. Não estamos fazendo nada. Se algo está acontecendo, é por causa do Hamas. Não tem a ver com as FDI e o que Israel está fazendo. E menos ainda, nem a UNRWA é responsável por isso. Que é responsável pelas fome que se inflam em Gaza? O governo israelense e a GHF. O governo israelense é o cérebro por trás do plano, e a GHF é o agente ou a ferramenta para implementar esse plano. A Fundação Humanitária de Gaza não está alimentando a população. A Fundação Humanitária de Gaza está faminta a população, sob disfarce de ajuda humanitária. E eles só estão levando a mais fome se você considerar apenas os números absolutos e a quantidade. A Fundação Humanitária de Gaza não atendeu nem a 3% da necessidade desde sua criação, desde que começaram em 26 de maio até hoje. Eles têm operado fornecendo de 3% que é necessário diariamente. Neste momento, 97% da necessidade diária não está sendo atendida. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão passando fome. Não estamos fornecendo água, estamos fornecendo alimentos secos. Quando a Fundação Humanitária de Gaza fala em 120 ou 125 milhões de refeições, eles não estão fornecendo refeições. Estão fornecendo ingredientes crus em uma caixa, com os quais as pessoas podem preparar refeições. Mas não estamos dando água para que possam preparar essas refeições. Elas precisam cozinhar para preparar essas refeições. Onde estão cozinhando? Como estão cozinhando? Não estão. A Fundação Humanitária de Gaza é um agente de genocídio. A maneira como eu descreveria isso é que, se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto, os Estados Unidos, a Fundação Humanitária de Gaza, estariam girando o botão na câmara de gás. Somos cúmplices, fazemos parte disso. E a Fundação Humanitária de Gaza tentou mentir e enganar o povo americano, achando que o povo americano não conseguiria perceber, que o povo americano não seria informado o suficiente para saber. Mas o povo americano está informado e está se tornando cada vez mais informado. Então, quem está por trás desse plano? O governo israelense, e a ferramenta desse plano é a Fundação Humanitária de Gaza. E, portanto, a América é cúmplice. Tony, quem criou a GHF e qual é a relação? Como é a comunicação? Que tipo de comunicação eles têm com as FDI em Israel? Como você identifica os vínculos entre os dois? E há alguém no governo Trump, ou no atual governo em Washington, tentando fazer algo a respeito? Como você vê a ligação entre essa organização, a GHF, e a comunicação que eles mantêm com os Estados Unidos e com os israelenses? Os vínculos são muito claros. Os vínculos são indiscutíveis entre a GHF e a Safe Reach Solutions, que é a empresa contratada em Israel conduzindo operações em Gaza, e a UG Solutions, que é o componente de segurança que me contratou para atuar como operador de segurança.
Em relação à GHF e sua ligação com o governo, outros governos ou doadores, é tudo muito enigmático, é coisa de espionagem. O porta-voz da Gaza Humanitarian Foundation, mesmo quando foi questionado diretamente por um repórter em uma atualização da GHF, quem são seus doadores e de onde eles estão doando, respondeu: não vou divulgar isso, não vou te contar. Aqui temos uma organização humanitária que afirma ser uma entidade sem fins lucrativos, recebendo dinheiro de doadores, recebendo 30 milhões de dólares do governo dos Estados Unidos através da USAID. E eles acham que não precisam divulgar quem são seus doadores. Na história do trabalho humanitário, não governamental e sem fins lucrativos, não divulgar quem são os doadores, para onde vai o dinheiro e como ele é gasto, é algo inédito. Como eles conseguem fazer isso? Devem estar sendo respaldados ou apoiados por alguém dentro da administração que permite que isso aconteça. Não sei quem ou qual entidade é essa, mas está muito claro que a Fundação Humanitária de Gaza está diretamente ligada ao governo israelense. Johnny Moore está diretamente ligado ao governo israelense em relação ao funcionamento da GHF. Mas para deixar a ligação muito clara, sob a Fundação Humanitária de Gaza, existe uma empresa. Essa empresa é a Safe Reach Solutions. A Safe Reach Solutions é uma empresa com fins lucrativos, que visa o lucro. Eles não são uma organização sem fins lucrativos. Eles não são uma organização de ajuda humanitária. Eles não são uma organização internacional. Eles são uma empresa americana com fins lucrativos. Eles têm o contrato, ou seja, estão sendo pagos pelo governo israelense através da COGAT através das FDI, para a Safe Reach Solutions. O cliente da Safe Reach Solutions, o cliente, são as FDI. Eu não estou presumindo isso. Eu sei que isso é absolutamente verdade, porque no dia 8 de junho fui informado pelo diretor de operações da Safe Reach Solutions em Kerem Shalom, no centro de operações, que as FDI são nosso cliente. Trabalhamos para as FDI. Fazemos o que eles dizem, fazemos o que eles nos mandam fazer. Eles são o cliente. Trabalhamos para eles. A UG Solutions, que é uma das subcontratadas da Safe Reach Solutions, havia 3 subcontratadas sob a Safe Reach Solutions. UG Solutions para segurança, Arkel International para logística e transporte, e LMCC, que é uma empresa israelense responsável pela construção e necessidades de construção nos locais. Então, essas 3 subcontratadas, UG Solutions é a subcontratada para a qual trabalhei, na área de segurança. E a UG Solutions não existia até janeiro. Antes disso, eles eram a Sentinel Foundation, que estava diretamente ligada à pessoa que é o CEO da Safe Reach Solutions. A Safe Reach Solutions só passou a existir em fevereiro deste ano. Então, quando a ajuda foi interrompida, o cessar-fogo terminou e a ajuda foi barrada, impedida pelo governo israelense de entrar em Gaza, surge a Safe Reach Solutions. Surge a Gaza Humanitarian Foundation, que também não existia antes. E, convenientemente, todas essas peças se encaixam e recebem esse contrato. Isso é muito preocupante. Essas são questões que precisam ser investigadas porque há algo errado em tudo isso, e isso exige respostas. Quantos campos eles têm para fornecer aos gazianos a ajuda que estão tentando entregar a eles? Você quer dizer pontos de distribuição? Sim, centros de distribuição, isso mesmo. Então, 4. Um deles, o que fica no norte, perto do corredor de Netzarim, está fechado. Parou de operar por causa da Operação Carruagens de Gideão 2. Esse local, o número 4, o ponto de distribuição seguro, número 4, no centro de Gaza, ao norte de Burej, que fica logo ao sul do corredor de Netzarim, ao longo do Wadi Gaza e da estrada Salah Din, agora está sob controle das FDI e virou uma base de atiradores de elite. Eles estabeleceram posições de atiradores ali para disparar em direção ao norte. Não é mais um ponto de distribuição. Agora só restam 3. 3 pontos de distribuição permanecem.
Sob a ONU, nos tempos da distribuição da ONU, havia 400 que operavam todos os dias. World Food Kitchen, Programa Mundial de Alimentos, Médicos Sem Fronteiras, ONU, ONA e outras organizações que operavam todos esses pontos, fornecendo não só comida, mas também atendimento médico, educação, higiene, tudo o que é necessário para uma sociedade viver. Lembre-se, Gaza está completamente isolada. Israel controla o mar, o ar e a terra. Gaza está ocupada e sob cerco. Nada entra, nada sai. Tudo o que eles precisam deve ser trazido de fora. Durante os dias da ONU, 550 caminhões por dia, todos os dias, iam para mais de 400 pontos de distribuição do sul ao norte, do oeste ao leste, por toda Gaza. Agora há apenas 3, e todos os 3 estão localizados no extremo sul, em Rafah, perto da fronteira com o Egito. Nessa área, ao sul do corredor Morag, ao longo da rota Filadélfia, ou o corredor Filadélfia que corre paralelo à fronteira egípcia, não há vida ali. Não há palestinos vivendo ali. Tudo está destruído. Tudo foi destruído até o chão. Então os locais de distribuição foram colocados em lugares onde não há pessoas para serem atendidas. Os palestinos, para chegarem aos locais, precisam caminhar de 8 a 10 quilômetros, às vezes mais. Para quem vem do norte, para quem está sendo expulso do norte de Gaza e precisa percorrer todo o corredor costeiro até o sul, são 23 quilômetros só de ida. Os locais foram intencionalmente construídos como um mecanismo planejado de deslocamento, para deslocar toda a população para o sul. E agora, enquanto falamos, enquanto a Operação Carruagens de Gideão 2 está em andamento no norte, os palestinos estão sendo forçados a ir para o sul, para essa área de acampamento que a GHF vai administrar e para a qual a GHF vai fornecer guardas. Em todos os aspectos, é um campo de concentração. Está concentrando a população de Gaza em uma pequena área, e a GHF, sob a UG Solutions, fornecerá os guardas para essas bases. Agora eles estão fazendo biometria, escaneamento de retina, coleta de impressões digitais, reconhecimento facial, para processar todo mundo nesse campo. A GHF divulga como se fosse: vamos permitir que as pessoas reservem uma refeição. Então, para reservar uma refeição, precisamos escanear biometricamente suas informações. Isso não faz sentido algum. Ninguém está caindo nessa. Eles estão coletando dados biométricos e você sabe quem é o dono do banco de dados dessa coleta biométrica? Todos os dados biométricos que são escaneados e vão para o banco de dados. Você sabe quem é o dono desse banco de dados? As Forças de Defesa de Israel são as donas desse banco de dados. A Fundação Humanitária de Gaza é uma ferramenta de genocídio, consciente, sabendo exatamente o que faz, e aceitou de membro para isso combater. Tony, sabemos que antes eles tentaram empurrar todos esses gazenses para o sul, para Rafah. Eles já tentaram isso antes, mas parece que, de alguma forma, não tiveram sucesso em alcançar esse objetivo. É por isso que agora estão usando a fome para arrastar as pessoas para a parte sul de Gaza. Você entende o que está acontecendo? Qual é o objetivo principal depois disso? O que eles querem fazer? Eles querem matar o maior número possível de pessoas pela fome, depois enviá-las para o sul de Gaza, para Rafah, e então empurrá-las para o Egito. Eu quero saber, as pessoas que estão vivendo em Gaza, como elas se sentem, sobre o que elas conversam ao ver o que está acontecendo, com a situação que estão enfrentando lá. Então, Israel e as forças de defesa de Israel estão tendo sucesso em seu plano. Eles estão conseguindo deslocar e empurrar os palestinos para o sul, através do centro de Gaza, pelo corredor de Netzarim, no norte. O corredor de Netzarim, por meio de um perímetro militar, divide o restante de Gaza do norte. E ao falar do norte, refiro-me à cidade de Gaza, Jabalia. Todo o norte está isolado. Nada pode entrar, nada pode sair, nada pode atravessar o corredor de Netzarim. Tudo ao sul do corredor de Netzarim,
até o corredor de Morag, é onde os palestinos ainda vivem livremente, até certo ponto. A maioria das casas, a maioria dos bairros, a maioria dos espaços habitáveis foi destruída, e agora eles estão em campos na área central. Ao sul do corredor de Morag, não há nada. Foi destruído. Foi arrasado. Ninguém vive lá. Então, à medida que as operações foram conduzidas ao sul de Morag, eles expulsaram todo mundo de Rafah, de Tanfalsuna para o norte, arrasaram tudo, estabeleceram esses pontos de distribuição, que agora vão se tornar áreas de trânsito humanitário, campos de concentração, e vão mover todo mundo do centro para o sul. Isso já está acontecendo. Está acontecendo agora mesmo. À medida que a população do norte é expulsa do norte de Gaza, enquanto a operação militar continua ao norte, a operação Carruagens de Gideão II começou no corredor de Netzarim e vai avançar e limpar até a fronteira Gaza-Israel, perto de Erez. Isso está acontecendo agora. Então, à medida que a população que ainda está viva, lembre-se, muitos milhares de pessoas serão mortas nos próximos dias, nas próximas semanas, na cidade de Gaza e em Jabalia. Milhares serão mortos por ataques aéreos, por fome, por explosões, por desabamentos de prédios. Milhares vão morrer. Milhares. O que restar será empurrado para o sul, ao longo do corredor costeiro, até o extremo sul, onde a Fundação Humanitária de Gaza irá recebê-los e colocá-los nessas áreas de trânsito de assistência humanitária, como eles chamam. Isso está acontecendo. O que os palestinos, o que os habitantes de Gaza sentem? Eles estão impotentes. Eles não têm voz. Eles não têm um defensor. Eles não têm ninguém para falar em seu nome e mostrar ao mundo o que está acontecendo. Eu estava no local número 3, e o local número 3 eu trabalhei em todos os locais, 1, 2, 3 e 4, antes do 4 fechar. Tenho experiência em todos os locais. Nesse dia específico, no local número 3, as FDI nos chamaram pelo rádio e disseram: "Ei, limpem o local, tirem os civis do local." Estávamos avançando, nos comunicando com eles, dizendo que era hora de ir, hora de se mover. Eu disse para essa jovem e sua família, que estavam na minha frente: "Ok, é hora de ir para casa. É hora de ir para casa." E ela pega uma foto e diz: "Esta era minha casa. Minha casa era bem aqui, foi destruída. Não tenho para onde ir." Então ela olhou bem nos meus olhos e disse: "Você vai para casa." É assim que eles se sentem. E eles têm todo o direito de se sentirem assim. And they have every right to feel that way. Tony, você acha que a GHF está mudando seu comportamento depois dessas conversas, depois da pressão da mídia? Eles vão mudar seu comportamento? Eles vão mudar a forma como tratam os palestinos, os habitantes de Gaza? Ou vão continuar como antes? Porque sabemos que as FDI, de certa forma, não se importam em matar civis em Gaza. Mas e quanto à GHF? Quem são essas pessoas? São na maioria veteranos ou pessoas que serviram nas forças armadas? Eles sabem usar armas. Eles sabem dar CNI. E como é Havkabed at Smolah? Então, para deixar claro, a GHF, Fundação Humanitária de Gaza, no nível da fundação, eles não estão em Israel nem em Gaza. Não existe GHF em Gaza. Nem mesmo a SRS, Safe Reach Solutions, está em Gaza. O pessoal da Safe Reach Solutions está em Israel, em Kerem Shalom, no centro de operações. Quem entra em Gaza são os motoristas dos caminhões, levando os caminhões de ajuda, e os seguranças da UG Solutions. Os seguranças da UG Solutions são as únicas pessoas, sob o contrato, autorizadas a portar armas, e eles portam. O que me preocupa muito é o seguinte: em termos de responsabilidade, a única responsabilidade que existe dentro de Gaza são os seguranças contratados da UG Solutions, como eu. Eu estava lá fazendo isso. Essa é a única medida de responsabilidade que está entrando para ver o que está acontecendo. O grupo central, o líder responsável, os líderes designados para cada um dos locais,
a liderança e o grupo central, todos foram recrutados do Infidels Motorcycle Club e são membros ativos dele. Quero que você pense sobre isso. Deixe isso te impactar. O Infidels Motorcycle Club é uma organização de veteranos. Você precisa ser veterano para fazer parte. Mas eles têm dois objetivos: combater a jihad e eliminar todos os muçulmanos do mundo. Pense nisso. Deixe isso te impactar. A organização que está armada com armas totalmente automáticas, metralhadoras, espingardas, pistolas, gás lacrimogêneo, granadas de fumaça, granadas de atordoamento, o que você imaginar. O núcleo dessa organização vive para combater a jihad e eliminar todos os muçulmanos da terra. O que são os palestinos? A maioria são árabes, muçulmanos. Majority. Arabs, Muslims. You have an organization that they're the only Você tem uma organização que é a única responsável pela prestação de contas em Gaza, que diz: ah não, nós não atiramos neles. Ah não, fazemos tudo conforme as regras. Diariamente, centenas e centenas de palestinos morrem perto desses locais. E o grupo que está no comando dessa organização, na linha de frente, é uma organização que se autodenomina os infiéis, o líder dos infiéis. Um cavalheiro chamado Johnny Mulford, que está em Gaza agora, ele está em Israel, vai e volta para Gaza todos os dias. Em suas redes sociais ele tem uma postagem que proclama: Israel é a nação suprema que deve governar sobre todas as outras. Essa é a pessoa que a GHF contratou para fornecer assistência humanitária em Gaza. Reflita sobre isso. Acesse o site deles. Veja por si mesmo. É chocante. É abominável. É inaceitável. It's unacceptable. Tony, sempre que falamos sobre Gaza, eles estão sempre falando sobre o Hamas. Que o Hamas é responsável por isso, faz aquilo, rouba a ajuda humanitária e tudo mais. Você viu algum combatente do Hamas durante os dias em que esteve em Gaza? Ou viu alguém usando armas ou atacando as pessoas que estavam tentando ajudar? So my experience in Gaza Então, minha experiência em Gaza, apenas geograficamente, foi que eu passava todos os dias pelo portão 231, descia o corredor Filadélfia até os locais 1, 2 e 3, atravessava o sul de Khan Yunis, o centro-sul de Rafah, o sul de Rafah, e depois seguia pelo sul de Rafah até o canto mais ao sul de Gaza. Também viajei pelo corredor da Birmânia, ao norte, até o portão 96, entrando no centro de Gaza, pelo corredor Netzarim, ao longo da estrada Saladin, até o local 4. E passei um tempo no local 4. Então, vi bastante coisa do centro ao sul e algumas partes entre eles. Não tudo entre eles, mas algumas partes. or parts in between, not everything in between, but parts in between. Not one time, Nenhuma vez, eu observei ou vi um palestino armado em qualquer momento, muito menos alguém se declarando ou que fosse do Hamas. Agora, sendo um profissional militar experiente que já lutou em guerra, é possível que entre a multidão, ou provavelmente até entre as multidões indo aos locais, o Hamas pudesse estar entre eles? Claro, isso é absolutamente possível. Mas eu nunca vi ninguém armado, e nunca vi ninguém se proclamando do Hamas. Nunca vi ou experimentei alguém que fosse agressivo de qualquer forma. E o que o GHF deveria reconhecer e perceber é que os Estados Unidos e os contratados americanos, UJ Solutions, não são combatentes nesta guerra. We are not combatants in this war. We are not belligerents in Israel versus Hamas. Nós não somos beligerantes no conflito entre Israel e Hamas. Nem sequer estamos autorizados a fornecer apoio militar. O pessoal da UG Solutions em Gaza, que está fortemente armado, está lá com visto de turista. Turistas. Não temos autoridade para confrontar ninguém com força letal ou não letal. A única situação em que podemos agir é se for um direito absoluto e inerente de autodefesa. E essa autodefesa deve ser iminente, absolutamente iminente, ou seja, deve haver uma ameaça direta e iminente. Não é a ideia de uma ameaça, não é que possa haver uma ameaça, não é porque você acha que pode haver uma ameaça. Tem que haver uma ameaça. Essas são as regras. Essas são as leis. Então, UG Solutions. UG Solutions. Você estava falando sobre isso. No momento em que você mencionou o tiroteio da UG Solutions,
Simplesmente travou, não vimos mais nada. Então, como você vê nos vídeos, com os disparos e sem fogo de retorno, as FDI não estão em uma batalha. As FDI, e em casos claros, contratados da UG Solutions, contratados americanos, estão nos locais e estão atirando na população. Eles atiram na população para se comunicar e controlar a população. Então, se eu sou um contratado da UG Solutions ou um soldado das FDI e vejo um grande grupo de palestinos se aproximando dos locais, vou atirar neles para impedir que se aproximem ou para direcioná-los a virar para um determinado lado, ou atirar neles para que saiam do local. E o que acontece é que quando você tem milhares e milhares de pessoas se deslocando para os locais, você tem grandes multidões, pessoas entrando e saindo do local. A entrada e a saída convergem no mesmo ponto, fora do corredor de Morag. Então você tem essas grandes populações que ficam amontoadas, praticamente esmagadas nessas áreas, e é muito difícil se mover. E aí as FDI atiram nelas para assustá-las, por assim dizer, para fazê-las se mover. E isso, por si só, já é um crime de guerra. A população civil de Hamas não são combatentes. A população civil não é aceitável, sob nenhuma circunstância, atirar em civis para se comunicar com eles ou para movê-los. Não há justificativa para isso. Mirar, o que significa atirar na direção de, ou atirar em, não apenas atirar diretamente uma pessoa, mas atirar em uma multidão, atirar nos pés das pessoas, ou atirar em sua direção. Isso é uma violação dos protocolos da Convenção de Genebra. A Fundação Humanitária de Gaza, em uma coletiva de imprensa, chegou a dizer em resposta às minhas acusações de tiros contra a multidão, eles disseram oficialmente, atiramos em direção à multidão, atiramos nos pés deles, atiramos acima de suas cabeças, atiramos nos montes de terra e às vezes atiramos para o alto. Eles acabaram de admitir que cometem crimes de guerra. Estamos falando de uma população civil desarmada. Você não pode atirar neles de forma alguma. De forma alguma. Não há justificativa para isso. Tony, você mencionou uma das histórias que já ouvi de você. Foi aquela sobre o Amir, que veio de longe para fazer algo, para conseguir algo para a família dele. E então disseram que ele está vivo, que não está morto, que ninguém o matou. Qual é a história por trás do Amir? E qual é a realidade do que aconteceu ali? Bem, para ser claro, ninguém veio a público e disse que ele está vivo. Na verdade, a família dele ainda está tentando descobrir o que aconteceu com ele. Onde está o corpo dele? Onde ele está? Ninguém o viu. No dia 28 de maio, Amir estava no local número 3. Então saiu uma matéria, bem depois de uma organização chamada Daily Wire. Procure o Daily Wire. O Daily Wire é de propriedade de Israel. No Daily Wire eles disseram, bem, conversamos com a mãe, e a mãe disse que Amir não estava no local número 3 no dia 28 de maio. Eu tenho vídeos e fotos disso. Ele estava no local 3 no dia 28 de maio. Eles dizem que, ele só esteve lá no dia 28 de julho. Eu nem estava em Gaza no dia 28 de julho. Saí de Israel no dia 26 de junho. Eu tenho fotos e vídeos do dia 28 de maio. Amir estava no local 3 no dia 28 de maio. Ele estava lá para receber ajuda. Ele havia sido separado de sua família. Seu pai havia sido morto em um ataque aéreo semanas antes. Sua família estava deslocada e ficando no acampamento, que fica ao norte do Hospital Nasser, que por sua vez fica ao norte dos locais. Ele foi ao local com seu tio. Enquanto viajava para o local, eles foram alvejados. A multidão se dispersou. As pessoas entraram em pânico e ele foi separado de sua família. Ele ficou sozinho no local 3. Ele estava lá pegando restos de comida e nos agradecia. Ele estava descalço. Ele estava faminto. E qualquer um que diga que o povo de Gaza, os palestinos, não está passando fome, isso é uma retórica irresponsável e maldosa, porque eles estão passando fome.
irresponsible and evil rhetoric because they are starving. This young boy, his fingernails crumbling. Esse menino, com as unhas das mãos esfarelando e secas por causa da desnutrição, a pele completamente seca e esticada pela desidratação, sem sapatos, as calças presas por um pedaço de barbante, sozinho. E ele estava agradecido. Ele veio até nós para nos agradecer. Quando ele foi embora, e os contratados das soluções da ONU estavam lançando granadas de efeito moral, atirando para o alto e disparando gás lacrimogênio, a multidão entrou em pânico e começou a correr. O grupo maior de civis que estava no local já havia saído alguns minutos antes. Amir e outros que estavam ali eram pessoas que chegaram depois do grande grupo. Mulheres e crianças que não conseguem correr tão rápido ou tão longe. E de novo, ele estava sem sapatos. Então, enquanto essa multidão era empurrada para fora e entrava em pânico, correndo porque estavam sendo atacados com gás lacrimogênio, granadas de efeito moral e balas, as FDI naquele local, e se alguém voltar e assistir à entrevista que fiz para a BBC, Jeremy Bowen começa essa entrevista com um vídeo. E ele diz nesse vídeo, isso pode parecer uma cena de batalha. Não é. É o local de distribuição. Quando você vê os palestinos deitados no terreno baixo, na terra, dos dois lados da estrada, aquela estrada que fica entre aquele grupo de palestinos, é a estrada que sai do local número 3. É a estrada que conecta, tá vendo os fios de energia? Esse é o corredor de Marag. Aquela estrada onde todos estão deitados, onde você vê as balas atingindo. E então, você ouve claramente as balas voando em direção à multidão. Isso acontece exatamente na interseção da saída para o Site 3 e o corredor Mara. Foi ali que aconteceu. Então, enquanto esse grupo está sendo retirado do local às pressas e em pânico, as FDI já estão atirando na multidão para fazê-los permanecer a oeste, para não irem para o leste. Assim, enquanto essa multidão corre, eles se deparam com essa parede de tiros. Eles correm em direção a essa parede de balas. Nesse grupo, você vê pessoas caindo no chão. Você vê pessoas rastejando. Você vê pessoas arrastando outras pessoas. Você vê pessoas levantando outras pessoas. Você vê pessoas caídas no chão, e Amir estava entre elas. Um tiro no torso, um tiro na perna, morto. E a arma que estava atirando era uma metralhadora coaxial de 7,62 milímetros montada em um tanque. Uma metralhadora totalmente automática que dispara um projétil 7,62. Quando essa bala atinge você, ela o desmembra. É uma arma destrutiva. Essa metralhadora é usada para destruir veículos inimigos ou equipamentos inimigos e está sendo usada contra pessoas. Pessoas desarmadas, civis, mulheres e crianças, muitos dos quais estão passando fome. Então, para quem diz que Amir ainda está vivo e que isso não aconteceu, onde está Amir? Onde ele está? Onde ele está? Amir está morto. E ele morreu pelas mãos das FDI. E a GHF é cúmplice disso por seu papel nisso. Não só por Amir, mas por centenas e milhares como ele e centenas e milhares de palestinos que morreram da mesma forma. A CBS exibiu uma matéria há algumas noites. Eu imploro a todos que assistam, porque há outro denunciante. A pessoa naquela entrevista da CBS não sou eu. Ele é anônimo, mas não sou eu. Esse indivíduo lembra do mesmo incidente em que ele, como caminhoneiro, ele era um caminhoneiro contratado pela GHF Solutions, recorda e confirma em vídeo os tiros, bombas, morteiros e disparos de metralhadora. Ele até confirma que quando palestinos foram mortos do lado de fora dos locais, os caminhões da GHF carregaram os corpos e os levaram embora para serem descartados. Isso vem de uma pessoa que dirigia o caminhão, um contratado. Então, para qualquer um que questione ou duvide da veracidade disso, você precisa se olhar no espelho, porque é verdade. Não desvie o olhar. Não diga que não aconteceu. Não tente arrumar desculpas ou justificar. É errado. É um crime de guerra. É maldade. E os Estados Unidos agora, os Estados Unidos são cúmplices disso.
Qual é a combinação de forças nos locais que você mencionou? Os 3 locais que estão fornecendo ajuda aos habitantes de Gaza. São reservistas? São atiradores de elite profissionais? Quem são essas pessoas? Estou falando das FDI. I'm talking about the IDF. So in the area south of the Então, nessa área, ao sul do corredor de Morag, onde em um determinado momento era a área de sustentação e emprego de combate para as operações no centro de Gaza, durante a Operação Carruagens de Gideão, esses são reservistas. Eles são reservistas das FDI. Todos eles, conscritos e reservistas que estão sendo convocados para o serviço. Você vê nas notícias, acho que foram 60 mil que estão sendo chamados para o serviço obrigatório. Conscritos. E essas são as FDI no sul. Eles são reservistas. Os reservistas foram convocados para o serviço ou chamados por ver. Eles não recebem treinamento. Eles não são soldados profissionais que passam o tempo treinando nas Forças Armadas. Eles não receberam muito treinamento antes de entrar, e isso fica evidente. Eles não são treinados e não têm a experiência para operar em um ambiente tão complicado, complexo e dinâmico. É preciso muita experiência para atuar em uma área como essa e fazê-lo com ética e moralidade. and do so with ethics and morality. Yeah. When it comes to international community and Sim. Quando se trata da comunidade internacional e dos europeus, você vê europeus, vê no Oriente Médio, vê até nos Estados Unidos, muitas pessoas querendo ajudar os gazenses. Mas qual seria a solução para o que está acontecendo em Gaza? Você acha que a UNRWA e as FDI demonstraram algum tipo de credibilidade para continuar com a ajuda? Ou precisamos que algo diferente aconteça, de alguma forma revolucionando o sistema que tenta fornecer ajuda aos gazenses? O que deveria ser feito, na sua opinião, para ajudá-los? what should be done in your opinion to help them? So for the international community, Portanto, para a comunidade internacional, lançamentos aéreos, isso não ajuda. Para os lançamentos aéreos seriam necessárias 1.000 aeronaves. 1.000 aeronaves para entregar ajuda suficiente para fornecer uma refeição por dia para a população de Gaza. Isso não vai acontecer. Não há aeronaves suficientes entre as forças aliadas para fazer isso de forma contínua. Lançamentos aéreos são um paliativo, papel de parede, camuflagem, um gesto simpático. É melhor do que nada, mas não é a solução. A solução é a comunidade internacional exigir o fim da farsa que é o GHF. O GHF é a camuflagem para o instrumento de deslocamento. É a camuflagem que permite às FDI e ao governo israelense deslocar toda a população sob o pretexto de ajuda humanitária. A Fundação Humanitária de Gaza não tem capacidade, experiência ou habilidade para fornecer ajuda humanitária, assistência humanitária e socorro humanitário em grande escala. Eles não têm essa capacidade, não estão fazendo isso e nunca fizeram. O que a comunidade mundial precisa fazer, o que realmente faria diferença, é formar uma frente unida contra a Fundação Humanitária de Gaza, exigindo que ela seja encerrada. Porque a Fundação Humanitária de Gaza pertence ou é controlada, por assim dizer, pelas Forças de Defesa de Israel. Não é unilateral nem independente, é controlada pelas IDF. A GHF precisa parar. Os Estados Unidos precisam direcionar seus esforços diplomáticos e seu dinheiro para as Nações Unidas. O mundo precisa apoiar as Nações Unidas. The world needs to support the United Nations, and the United Nations needs to be able to go into Gaza. E as Nações Unidas precisam poder entrar em Gaza com força total, por todas as passagens, com 550 a 600 caminhões por dia. Os especialistas em ajuda humanitária, os especialistas em assistência humanitária, médicos, enfermeiros, engenheiros que podem avaliar os sistemas de energia e esgoto. A assistência humanitária é muito, muito mais do que apenas comida seca em uma caixa. Assistência humanitária é o conjunto da sociedade. Fórmula, leite em pó para bebês, fraldas, suprimentos médicos, necessidades hospitalares, combustível, gás, água, suprimentos médicos e de higiene. Tudo o que uma sociedade precisa para viver. A Fundação Humanitária de Gaza não está fornecendo nada disso, nem mesmo água.
As Nações Unidas devem ser apoiadas pela comunidade internacional sem questionamento e autorizadas a entrar e fazer o trabalho que vem realizando há 80 anos. É isso que a comunidade internacional pode fazer para fazer a diferença. Não fazer nada e permitir que isso continue, complementando com alguns lançamentos aéreos, talvez deixando 250 caminhões entrarem a cada poucos dias. 250 caminhões não são nada. Nada. A necessidade é de 550 caminhões por dia, todos os dias. Então dizer, 250 caminhões entraram, é apenas uma camuflagem para o fato de que estamos deixando eles passarem fome. Uma analogia que eu dou, já disse isso antes, é que se meus filhos fossem para a escola, meus filhos vão para a escola, mas digamos que meus filhos estão na escola, e os professores são a comunidade internacional. Meus filhos são Gaza, meus filhos são os palestinos. E os professores vêm à minha casa e dizem, seus filhos parecem emagrecidos e cansados, e parece que não estão sendo alimentados. Eles dizem que não estão sendo alimentados. Você está alimentando seu filho? E eu não digo não. O que eu digo é, bem, sim, estou alimentando meus filhos. Eu os alimento uma vez por semana. Dou a eles um pacote de biscoitos, sem água. Dou um pacote de biscoitos uma vez por semana. Eu os alimento, e digo isso com confiança, como se o que estou fazendo fosse certo. A comunidade internacional deveria condenar isso e dizer, não, você não sabe o que está fazendo. Seus filhos deveriam ser tirados de você porque você não é responsável, e você deveria ir para a cadeia. A Fundação Humanitária de Gaza deveria ser fechada, e os líderes deveriam ser responsabilizados por seu papel na contínua fome e genocídio. E isso deveria acabar. As Nações Unidas foram criadas e estão preparadas para isso. E vamos todos lembrar que as Nações Unidas foram impedidas de entrar. A UNRWA, o Programa Mundial de Alimentos, a World Central Kitchen, os Médicos Sem Fronteiras, entre outros, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho foram impedidos de entrar sob a alegação de que o Hamas estava pegando toda a comida, pegando toda a ajuda. No entanto, algumas semanas atrás, duas organizações israelenses, as Nações Unidas, os Estados Unidos e países europeus, por meio de suas investigações e avaliações, divulgaram uma mensagem unificada. Não há evidências ou provas disso. Não há evidências ou provas de que o Hamas estava pegando toda a ajuda. Portanto, a premissa de que a ajuda foi interrompida não é verdadeira. Devemos reativar imediatamente o mecanismo da ONU. E para a comunidade internacional, não temos semanas, não temos meses, temos dias antes de vermos o que está acontecendo. E quando virmos o que está acontecendo, isso vai nos deixar de joelhos. Espere até vermos as massas de palestinos saindo da cidade de Gaza e de Jabalia, Emer Pursou. En spatief de fome que estão nesse Lembre-se, a cidade de Gaza está completamente isolada, desde março. Absolutamente nada entra, nada sai, sem jornalistas, sem câmeras. Os únicos jornalistas que restaram agora estão mortos. O mundo está prestes a despertar. E neste momento temos a oportunidade de fazer algo a respeito. Um dia, e esse dia está próximo, todos dirão que isso foi errado. Vamos dizer que isso foi errado sobre as cinzas dos palestinos que foram mortos quando já for tarde demais para fazer qualquer coisa. Ou vamos agir agora, quando sabemos que está errado, antes que seja tarde demais. E novamente, para a comunidade internacional, não temos semanas ou meses. É uma questão de dias. E quando esse dia chegar, se nós como comunidade mundial, os Estados Unidos, as nações árabes, a Europa, a África, o Sudeste Asiático, o mundo, não nos posicionarmos contra isso, só teremos a nós mesmos para culpar. A culpa é nossa. Se os Estados Unidos querem descobrir o que está acontecendo em Gaza, como eles podem receber essa informação?
Eles vão obtê-la de... Estou falando desses locais, desses campos que eles estão tentando, desses centros de saúde, e eles vão obtê-la da GHF? Vão obtê-la das FDI? Quem está fornecendo informações aos Estados Unidos sobre esses locais? Bem, a GHF fornece todas as informações diretamente para a administração sobre o que está acontecendo nos locais. E são mentiras. Dizer que estamos alimentando a população, mentira. Dizer que não há tiroteios ou que ninguém é morto ao redor ou perto dos locais, mentiras. Dizer que a Fundação Humanitária de Gaza opera de forma independente, mentiras. Eu estava lá, todos os dias, exatamente às 11 horas da manhã. A liderança do SRS e a liderança e os planejadores do UGS, dos quais eu fazia parte, eram chamados pelo IDF para o pequeno escritório deles em nosso complexo em Kerem Shalom. E nos diziam, ordenavam, aqui é onde vocês vão entregar. Este é o horário em que vão entregar. Estes são os locais onde vão entregar. Esta é a quantidade de ajuda que vocês vão entregar por caminhão. É assim que você vai entregar. Eles estavam no comando de tudo. Eles determinavam quando podíamos entrar em Gaza, quando podíamos sair de Gaza, se podíamos sequer entrar em Gaza. Em alguns dias as FDI não, ninguém vai entrar hoje. Isso deveria ser preocupante. O GHF não é uma entidade independente, é um apêndice, um braço das FDI. Então, todas as informações que vão para a administração que passam pelo GHF não podem ser confiáveis. Então, quem vai informar a administração? É preciso haver um órgão independente. As Nações Unidas oferecem isso. E eu não entendo por que os Estados Unidos deram as costas e rejeitaram as Nações Unidas. Nós criamos as Nações Unidas. Fomos um dos 6 signatários originais que criaram as Nações Unidas. Em 1945, há 80 anos, os Estados Unidos fizeram parte dessa criação. Por que estamos virando as costas para as Nações Unidas agora? Porque é Gaza. Porque Israel nos pediu. A América que eu conheço e a América que jurei proteger e defender por 25 anos de farda, a América que eu conheço não é uma América que molda sua política externa e suas ações com base no que outro país nos diz para fazer. Essa não é a América em que cresci. Então, não sei por que isso está acontecendo agora. Mas a América, os americanos, eleitores, cidadãos, precisam se levantar e condenar isso, ou marquem minhas palavras. Nos próximos dias e semanas veremos o verdadeiro horror disso. Todos nós diremos que sempre soubemos que era errado, e será tarde demais. E nos anais da história, só teremos a nós mesmos para culpar. E eu estou falando sério. Sim. Tony, antes de encerrarmos esta sessão, você sente que, ao comparar o governo Biden com o governo Trump, há alguma mudança nas políticas em relação a Israel e ao que está acontecendo em Gaza? Ou você vê o mesmo tipo de políticas, apenas a administração muda, mas nada de substancial muda em relação ao que está acontecendo em Gaza e na Palestina? Não tenho certeza se é uma questão de qual administração está no poder, republicana, democrata ou qualquer outra, ou se é mais sobre manipulação e controle. Não sei o suficiente. Não tenho exposição ou experiência suficiente com os fatos para saber se isso é sobre política ou se são decisões tomadas na ausência de uma política. Não acho que seja realmente por causa de uma política. Acho que é porque nos falta uma política. Esse é outro problema para os Estados Unidos. Este é o momento de perguntar: quando foi a última vez que tivemos uma política externa de verdade? Se você pensar bem, desde a doutrina Monroe, quando os Estados Unidos tinham uma doutrina real de política externa, que Theodore Roosevelt depois transformou no Corolário Roosevelt, e que JFK depois adaptou para a abordagem Kennedy durante a Guerra Fria. Quando é que tivemos uma política externa real, codificada, séria para os Estados Unidos? Nunca tivemos, nos meus anos lutando no Afeganistão, no Iraque,
na Síria, e em missões na Jordânia, no Tajiquistão e em todo o mundo. Eu sentia que era sempre o exército correndo atrás da política pelo deserto, tentando descobrir o que estávamos fazendo. Então na verdade não acho que seja por causa de uma política. Acho que é por falta de política. E nessa ausência de política, acaba havendo manipulação por parte de Israel para ditar o que devemos fazer. Por exemplo, atacar os sites nucleares no Irã. Isso não faz parte da política externa dos Estados Unidos. Isso não está nos melhores interesses dos Estados Unidos. Fizemos isso porque fomos puxados para dentro, porque Israel tomou a decisão de dizer, bem, não podemos terminar o trabalho sem vocês, América. Vocês são os únicos que têm a bomba. E fizemos isso contra a nossa política de anos, contra um ataque preventivo a um inimigo ou a uma nação que não fez nada. E é isso que está acontecendo em Gaza. Israel entrou nisso, puxou os Estados Unidos junto, e agora chegou um ponto em que o mundo está vendo a verdade. E Israel está dizendo, bem, temos que terminar. América, vocês estão aqui conosco. Venham junto. Os Estados Unidos precisam se posicionar agora, antes que seja tarde demais. Thank you so much, Tony, for being with us today. Muito obrigado, Tony, por estar conosco hoje. É um grande prazer tê-lo aqui e ouvir sobre sua experiência em Gaza e seus insights. Presumo que você saiba muito sobre o Oriente Médio e sobre o que está acontecendo lá, porque você já esteve no Iraque, como mencionou, no Tajiquistão e nesses países. Eu realmente acredito que há uma falta de política nos Estados Unidos quando se trata do Oriente Médio. Não existe uma grande estratégia e isso está nos prejudicando. Muito obrigado, Tony. É um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado. É uma honra, é um prazer e obrigado pela discussão. Sabe, Pedi para o meu provedor de internet reiniciar 2 vezes e fazer 2 upgrades, e ainda está acontecendo isso. Então acho que estou sendo censurado, mas vou continuar, vou seguir em frente. Pode ser. Continue nessa direção. Você está fazendo um ótimo trabalho. Muito obrigado, Tony. Obrigado. Muito obrigado. Que a paz esteja com você e que Deus te abençoe. Obrigado pelo que você faz e obrigado pela oportunidade. Até breve. Espero vê-lo em breve. Precisamos ouvir você. Te vejo em breve. Sim, senhor. Tchau.